Shalom, povo de Deus, boa noite. Deus abençoe tremendamente a sua vida. Seja bem-vindo para mais uma live, mais um estudo da palavra de Deus. Hoje, na continuidade, falando sobre o poder da palavra. Dentro do poder da palavra, vamos falar da área financeira, mais sobre o dinheiro. Muitas pessoas, mesmo estando da igreja, têm passado por séries de provações, tribulações, são testes que às vezes vêm na nossa vida e nós precisamos estar atentos no nome de Jesus. Seja bem-vindo. E eu quero estar te convidando também, se inscreva lá no YouTube, quero que você se inscreva aí no YouTube, só clica lá, inscrever embaixo na parte do vídeo, e eu vou estar postando lá, e você pode abrir na minha página lá, tá escrito Toshi Kaminossono, aí você vai abrir a página lá, vai ter os vídeos, você vai entrar lá, e dê o joinha, compartilha com as pessoas, para estar fazendo isso no nome de Jesus, para que o YouTube ela possa reconhecer e abrir o vídeo aí para nós aí, pra gente estar fazendo aí para a honra e glória. E também aí tudo que eu postar vai estar aí, você vai ver em primeira mão aí quando você abrir o YouTube aí, E por favor, vamos, três coisas que Deus agrada. Primeiro é fazendo, indo, e segunda coisa, orando, e terceiro, contribuindo. A sua contribuição que seja, pode ser financeira, mas sabemos que se você faz aí, vai adicionando aí, Deus vai dando graça e vai fazendo coisas tremendas, gente. Hoje eu quero estar... Perdoa aí por alguns dias estar ausente aí, muita gente tem pedido aí para mim postar aí no YouTube, para estar assistindo, então estou estudando, gente, ainda. Não sou expert nisso, mas a gente, com pessoas que... Por isso que eu gosto de estar ao lado de pessoas inteligentes que nos ensinam, nos abençoam. Da mesma maneira também eu posso contribuir com essas vidas no nome de Jesus. Amém. Você é bem-vindo nesta noite. Vem aí, glorificado seja o nome do Senhor. Como é bom te ver, vai interagindo, vai escrevendo aí, no nome de Jesus. E vamos que vamos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Glória a Deus. Oh, glórias. Tenho muitas pessoas aqui. Gente, eu já fiz uma limpeza aí. Ainda tem gente aí na espera. Tem muita gente aí na espera aí. Tem que fazer limpeza aqui no... Vão interagindo, vão escrevendo algo, dê joinha. Eu não vivo disso, mas para me saber que vocês não estão aí, não é uma água parada, água parada, dá trabalho, e que nós possamos nesta noite fazer isso para a honra e glória, Marli Otiniel Lopes, seja bem-vindo. Marli, seja bem-vindo nesta noite, em nome de Jesus, e vamos que vamos, deixam que vamos, seja bem-vindo em nome de Jesus, as pessoas vão entrando aí e vão, falando algo tremendo, Quero estar compartilhando um texto, está lá em 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10 diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Em 1 Timóteo 6,10 diz isso,
Não é o dinheiro que é mau, mas é o amor ao dinheiro que acaba conosco. Jesus disse: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10, 24 diz isso. Então, difícil, não disse impossível, né? Então, dificilmente, né, é complicado para as pessoas, né, na área financeira estar aí, né, porque vive em torno do dinheiro, vive para o dinheiro, né? E nós vemos aí que, né, quando confiamos no dinheiro mais do que em Deus, temos problemas. Perdemos uma oportunidade de permitir que Deus nos abençoe financeiramente nesta vida. E podemos perder a oportunidade de ir para o céu e seguir, gente. Então há um problema. E eu quero estar falando, né, na 8ª ministração hoje, né, falando sobre o dinheiro, né? Que muitas vezes as pessoas têm receio de falar sobre a área financeira, né? Então nós vemos aí nesse texto aí, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, né, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. E quem quiser, pois, salvar a sua vida, né, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la, né? O que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 36 diz isso. E nós possamos estar cada dia mais, né, em contato com a palavra de Deus. A alma de um homem, disse Jesus, vale mais para o homem do que todo o mundo. E para salvar deve estar pronto a desistir de tudo para seguir a Deus. Jesus expôs estas transações em termos de um balancete, lucro versus perda, né? Então nós precisamos ter, né, muita gente visa muito lucro, né? E para Deus, diante de Deus, às vezes a gente tem que perder para ganhar. E nós perdemos muita coisa na nossa vida, né? E para ganhar Cristo em nossas vidas. Então, hoje, né, quero estar falando mais sobre esse dinheiro, né? Mas também você tem que entender, né, dentro da palavra de Deus, que, né, no Evangelho nós temos mais perda do que ganho, né? O que é perda carnal, perda, né, para a gente ganhar, né, coisa. A Bíblia diz que se você não deixar pai, mãe, irmão, esposa, filho, filha, né, e não seguir, né, se não, né, seguir a Jesus, nós não somos discípulos. Mas nós também não devemos abandonar. Diz que nós temos que deixar, assim como nós falamos sobre o dinheiro, né, se nós colocamos o amor, né, e na família acima de Deus, aí também, né, está, né, é uma inversão de valores. Colocar a igreja acima de Deus também é inversão de valores. Assim também o dinheiro, gente. E nós precisamos ter esse, né, controle e ter um entendimento, né, ter uma saúde, uma mente saudável. Eu preguei esses dias falando sobre, né, mente saudável. Vou ministrar aí, né, para a gente ter uma palavra, né, digna, né, para que nós possamos seguir, né. Hoje eu ouvi a pastora Maristela Leite pregando e foi lindo. Eu achei coisa interessante que a gente não ouve nem no Brasil esse tipo de pregações. Eu gosto de pregar muito assim, né, que muita gente, o pessoal fala, eu tenho fé, né, tem versículo, né, de cois salteado, né, tem tudo, mas não obedece. Se não obedeceu, não vale nada, nenhuma dessas coisas, tá? Né? Não adianta você ler, não adianta você, né, ter sabedoria, né? E isso, né, por isso que, né, nós precisamos entender, nós precisamos colocar em primeiro plano, como diz a irmã Diana Glenda aí, ela diz assim, né, do que vale todo o dinheiro se Deus não estiver conosco. É verdade,
né? Como eu acabei de ler o texto, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Meu pastor, quando ele teve encontro com essa palavra, né, ele se converteu com 17 anos, né, o pastor Marcelo Tanaka, cujo Deus levantou ele, né, um homem que não tinha estudo, e Deus levou dentro do império. Quando ele disse isso para mim, né, para mim também eu queria fugir de ministério, eu queria fugir, né, das coisas, sempre fugi. Quando eu fugi também na escola técnica, eu disse que, né, eu queria só ser crente, queria só servir, estar no banco, né, e final de semana ir para a igreja, né, e, né, cultuar e deixar tudo numa boa. E aí eu não sabia disso, mas aí quando né, o pastor Tanaka, antes de partir para a glória, ele me chamou, ele falou: eu tenho pressa de consagrar a pastor. Eu falei: mas como? Eu falei: ainda você vai viver muito ainda, nós pedimos para Deus, né, Deus te levantou do derrame e tal. Ele falou: não, eu tenho pressa. Né, e eu fiz de tudo, né? Falei: olha, eu não tenho seminário, eu não tenho teologia, eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu não sou da terra. E coloquei um monte de empecilho. Ele falou assim: eu sou filho da guerra, não tenho teologia, Deus me levou, e Deus me levou entre os magistrados, Deus colocou, mas você tem uma coisa que eu tenho, né? Você é um cara que ora, você busca a presença de Deus. E o que eu fiz durante 40 anos, ele falou, durante 40 anos eu busquei a presença. Ele orava nesse monte onde nós começamos, né? Ele era um homem, né, voltado para as coisas de Deus. E financeiramente, Deus né, confirmava depois. Então, em primeiro plano estava as almas, ganhar alma, né? E eu achei uma coisa muito interessante, até nos blazers que eu ganhei, nos ternos dele, né? Ainda, né, a pastora, quando foi ver, tinha dinheiro, né? O pastor também ficava assustado, às vezes, não sei de onde aparecia dinheiro no bolso dele, porque, né, quando ele ia pregar nas igrejas pequenas, as irmãs, tal, não sei o que, pegava na mão dele, né, e agradecia, tal, e aí, né, por trás colocava dinheiro no bolso dele. E aí depois que ele descobriu, né, e era muito abençoado, né? E eu quero dizer para você, quando você coloca o seu coração, né, diante da presença de Deus, o sustenta, Deus o financia, Deus, né, o responde. Nós precisamos apenas do que? Acreditar nesta palavra, né? Não tem outra solução. Eu posso orar por você, mas se você não acreditar nessa palavra, você segurar firme, né, e obedecer nela, né, Deus vai cumprir. Deus cumpre, né? Deus não é filho do homem para que possa mentir, né? Então, nosso Deus é verdadeiro. E aí, né, como nós acabamos, né, ler aí, né, acabamos de ler: em verdade vos digo que ninguém que está debaixo tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, é digno de, né, pai ou filho, né, ou campos, por amor a mim e por amor do evangelho, que não receba, né, já no presente, né, centuplo, né, de casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então está dizendo que nós temos que, às vezes, deixar, né? Abraão, ele foi testado. O que ele foi testado? Foi filho. A esposa, ele teve que deixar para ir lá em Moriá, né, no Monte Moriá, servir Isaac. E muitas vezes nós só falamos do sacrifício, mas ele teve que deixar a sua esposa, ele teve que deixar, né, os seus afazeres para fazer o afazer de Deus, né? E Deus às vezes testa, ver se o que está, né, centralizado na nossa vida, qual é a coisa principal. Se é o filho, né, era a promessa que Deus deu, foi o presente que Deus deu, e às vezes a pessoa fica idolatrando. Não, Deus deu essa oportunidade para você cuidar, né? Você ter o controle, né? E aonde vai estar o controle? Dentro da palavra de Deus. Muitas vezes nós somos testados, né? E quantas vezes eu fui testado, né? Que um dia chegaram, mas isso, né? Isso aconteceu comigo. Eu estava com um carro novinho e pediram
né? Você traz o seu Isaac. O que é seu Isaac? É o carro novo, né? É a casa, né? A escritura. O que é a coisa? Qual é o teu Isaac? Né? Teve um irmão que o diácono da nossa igreja pegou e colocou o filho dele mesmo, literalmente, no altar. Tá aqui o meu Isaac. E hoje os filhos são uma bênção. Por quê? Porque isso não pode tomar a glória de Deus. Isso não pode tomar o lugar de Deus. Deus não dá a outro lugar, não dá a outro Deus o lugar dele. E o dinheiro, né? Você não pode amar o dinheiro. Quando você ama o dinheiro, o dinheiro toma o lugar de Deus. Como muita gente fala assim, meu Deus, é dinheiro no bolso. Misericórdia, né? Nós precisamos entender que o verdadeiro Deus é o Deus que está aqui dentro, habita no meu templo do Espírito Santo, né? Independente do que você passa, independente do que aquele, Deus vai fazer prosperar, gente. Deus vai fazer coisas tremendas. Então, por isso que, né, eu gosto de falar, né, sobre isso, né? O lucro a ser ganho é fazendo a vontade de Deus. O maior lucro, escreva aí, o lucro é fazendo a vontade de Deus. E a mais do que simples espiritual, a mais simplesmente espiritual. Embora os ganhos espiritual que resultam das obediência a Deus não se são de extremas importância. Então, a obediência é coisa de extrema importância. Como eu estava falando, gente, obediência, né? Não adianta você aquele se você não for obediente. Tá entendendo? Dizima, oferte e seja obediente para você ver o que vai acontecer. Deus vai fazer o quê? Derramar, né? Recalcado, sacudido e transbordante, gente. Né? É fácil de eu chegar e profetizar, olha, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai te dar, né, isso. Mas se você não for fiel, tá entendendo? Deus ainda continua sendo fiel. Mas muita gente fica frustrado porque Deus não deu. Correto? A Bíblia diz que se tu for fiel no pouco, sobre muito eu vai te colocar. Se você for fiel no seu salário, mesmo que eu seja, né, como algumas pessoas chegam, começa a profetizar maldição. Começa a dizer que é merreca, que é coisa... Gente, levanta para o céu e agradeça, tira a parte de Deus, leva para o altar. Eu não preciso do seu dinheiro. E nem Deus não precisa, mas Deus quer ver a tua fidelidade. A tua fidelidade, a fidelidade é casada com a obediência, gente. E tem gente que, né, compra casa, compra um monte de coisa, faz dívida e aí não é fiel a Deus. Aí depois, né, fala que está na igreja, que Deus abençoou, que fiz isso e fica enrascado aí. Gente, Deus, quando Deus faz, Ele dá a capacidade para vencer. Ele te dá o sustento. Ele te dá a sabedoria. Né? Nós não vamos pular de cabeça, gente. Né? Para algumas doideiras que o diabo está pronto, a porta é larga, gente. Então nós temos que estar atentos para isso. Então, né? Mas a Bíblia nos diz que também há bênçãos, né? A bênção no ienes, a bênção, né? Nas moedas, né? E nós vemos aí. E aí, né? Você sabia que Deus paga juros, né? Para aqueles que, né? Para aqueles que, como Pedro, deixaram tudo para seguir, né? E ele paga juros de 10.000%, gente. 10.000%. Não é 100%, né? 100% é uma vez. 10.000%, 100 vezes mais. Tá? Então, nós vemos aí, Jesus diz, em verdade eu vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmã, né, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já neste presente o centúplo, né, de casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Marcos capítulo 10, versículo, né, 29 ao 30, está escrito isso. Deus conhece as nossas motivações. Deus conhece a minha motivação e a sua motivação. Então, se dermos para receber
ele ainda devolverá a medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas se dermos por amor a ele, os juros são ainda mais altos, são centúplos. A palavra centúplo é 100 vezes mais, gente. 100 vezes mais. E às vezes nós, né, colocamos no banco, guardamos isso, fazemos um monte de coisa. É uma vez mais, gente. Com Deus não. Deus é 100 vezes mais. Por isso que é recalcado, sacudido e transbordante. Um dos motivos porque Deus deseja que demos especialmente nossos dízimos e oferta. E para mantermos o dinheiro na devida perspectiva, Ele quer que o dinheiro tenha o devido lugar em nossas vidas. Então, né, outra coisa que eu sempre falei, e eu continuo falando, eu vou continuar falando para você. Começa a primiciar. Primícias são o quê? O primeiro fruto, o melhor fruto. No caso seria do seu, né, do seu salário. Primeiro dia, né, todo dia primeiro do mês. Né, não importa o quanto você ganha. O que você ganhou naquele dia, oferta. Assim como está lá em Ezequiel 44:30. Né, que você deve levar diante do sacerdote e pedir a bênção de Deus sobre o seu lar, sobre a tua casa. Tu vai ver como vai descancarar. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Né? As irmãs aqui, né? Tem as irmãs aí, ela tira a primícia do seu fruto. O pastor daqui, eu vou dar para o Senhor. Ore por mim como está lá na promessa. O judeu, eles têm cumprido isso. Né? O judeu, né, é abençoado. E nós somos da descendência. Nós somos... Né, nós temos essa promessa na nossa vida. Mas muitas vezes nós precisamos obedecer, fazer algo, né, que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele não deixou de cumprir. Ele cumpriu todas as leis. Né, e ainda ele foi muito mais ainda. A graça foi muito mais ainda. Né, e nós continuamos fazendo aquilo que Jesus fez. Jesus foi nosso exemplo. Então, até lá nós vamos obedecer. Né, e é isso que eu preciso estar passando para você. A primícia está baseado lá, né, Ezequiel, deixa eu só, pegar aqui o texto para vocês, né, para nós possamos, né, porque assim, tem muita gente que, né, vão pegar, né, e para não querer fazer isso, né, vão inventar um monte de coisa, né? Então, né, diz assim: o melhor dos teus primeiros frutos e de toda a contribuição que ofertares será da propriedade do sacerdote. Darás, pois, a ele a primeira porção da tua refeição, massa, cereais moídos, a fim de que haja bênção sobre as vossas casas. Então está dizendo para que você possa vir bênção sobre a tua casa, sobre o teu lar. Leva, abençoa o sacerdote. Vai lá, né, fala assim: está aqui, pastor, né, o primeiro fruto que eu colhi da minha horta, né, o primeiro, o melhor, né, e aí oferece, porque Deus tem capacidade, autoridade para ordenar bênção sobre a sua vida. Sempre quando você for pedir oração, tem muita gente que vai pedir oração, não leva a sua oferta. Quer ver? Experimenta levar a sua oferta. Experimenta levar a sua... Não é com dinheiro que você vai comprar, mas é baseado nesse texto. Em obediência à palavra de Deus, eu vou fazer, né, vai abrir a janela do céu. E muita gente, às vezes, né, passa por perrengue, passa por muitas coisas difíceis, né? Por quê? Porque não entenderam esse texto. Quando começa a entender, o judeu, né, eu tenho amigos judeus, né, eles fazem isso. Eles vão uma vez para Israel, uma vez por ano, né, na festa da primícia da colheita, e aí eles vão lá e ofertam. E aí o povo, na época, quando eles iam, por isso que Jesus chutou o pau da barraca. Jesus chutou o pau da barraca. Por quê? Né, quando o pessoal, os cambistas, estavam lá, né, vendendo, né, animais aleijados, animais ruins, né, como nos dias de hoje. E aí, quando as pessoas que iam para querer ofertar lá no tabernáculo, ou
levar diante do sacerdote para oferecer, eram animais, né, não eram animais bons, não era primícia, era coisa ruim. As pessoas que vinham de longe, né, não iam levar um animal, o melhor animal, carregando e levando até lá, que, né, não compensava. O que ele fazia? Vendia esse animal e compraria lá diante do templo para poder ofertar. E Jesus viu aquela situação, porque Jesus estava vendo que os cambistas estavam o quê? Né, vendo dinheiro, lucro, usúria, né? E é isso que nós precisamos entender, que eu estou falando sobre dinheiro, sobre área financeira. Você quer, né, prosperar, você quer, né, ser bênção? Lógico, você tem que começar por aí, né? Comece a aprender a administrar, oferecendo tudo aquilo que Deus tem, né, para Deus, o seu melhor. E aí você vai começar a administrar no pouco. E aí você vai aprender a crescer, porque, né, aí Deus vai colocar sobre muito. Deus nunca vai colocar você no muito, né, para você querer ofertar depois. Porque isso é sobra, né? Quando você oferece com sacrifício e obediência, e depois vem o coração. Primeiro é sacrifício, conjuntamente com obediência, e depois né, vem o, né, de coração, que está lá no texto de 1 Coríntios, diz que, né, não dei com, né, com pesar, mas dei de coração, com alegria, né? Então isso é um treinamento e uma disciplina na nossa vida. E quando nós fazemos isso, a nossa vida, né, Deus vai o quê? Tremendamente nos abençoar. Então por isso que então nós precisamos o quê? Né, colocar diante, né, nesse texto, né, a irmã Glenda aí, Diana Glenda escreveu Mateus 10 aí, né, e aí eu já li esse texto, né, e nós estamos aí, né, dando a continuidade, gente, né, se você, né, vai acompanhando aí o texto, né, e aí nós estamos aí, né, diz assim, né, Deus conhece nossas motivações. Se dermos para receber, Ele devolverá a medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas se dermos por amor a Ele, os juros são mais altos, são os centúplos, 100 vezes mais, gente. E um dos motivos porque Deus deseja que demos especialmente nosso dízimo e oferta e as primícias, né, e mantemos o dinheiro na devida perspectiva. Ele quer que o dinheiro tenha devido lugar em nossas vidas, né? Não que esteja em primeiro plano. E indevidamente manejado, o dinheiro se transforma em senhor. Podemos ficar tão tomados por preocupações sobre como ganhá-lo, o medo de perdê-lo, e que pode nos manter afastados das coisas de que Deus quer que façamos e de que as pessoas que Deus quer que sejamos. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará em um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Portanto, não vos inquieteis, dizeis, né, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 24, 31 a 33 diz isso. Então, gente, financeiramente também, gente, né, é tremendo quando nós compreendemos, né, e eu vi isso, né, eu estava comentando esses, né, tempos atrás, né, e eu trabalhava na área veterinária aí, né, em Tomiaçu. Tinha um senhor, ele era, né, uma pessoa crente mesmo, e ele sempre ofertava lá na forquilha. Ele dava sua primícia, né, do gado, né, eu já falei isso, né, eu vou continuar falando de novo. E ele sempre ofertava lá na igreja, e ele levava uma vez por ano,
né? E, né? Deuteronômio 14, 26. Doutor? A Deuteronômio, né? E ele sempre levava a sua oferta lá e oferecia uma vez por ano. E quando ele oferecia aquilo lá, eu achava assim, coisa assim, né? Eu ouvia falar que todo mundo de todo lugar ia lá para Forquilha, né? E lá para a igreja, era feito churrasco e era servido para todo mundo. Mas tinha um ofertante que lhe ofertava a primícia, que ele dava o gado. E esse cliente aí que vinha, era ele, né? Ele vinha comprar, na época, sal mineral. Nós vendemos sal mineral. E ele falou assim, eu não quero outra marca. Ele comprava o Fosbov e nós tínhamos o Maná também, que ela tinha lançado, um novo. Nós tentamos convencer ele, falou, não, eu quero o Fosbov, porque eu já trabalho muitos anos com ele. E todo mundo queria comprar gado dele. Eu sabia disso. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Ele dava o melhor. Então, o que aconteceu? Né? A fazenda dele só tinha 25 alqueiros. Só tinha 25 alqueiros. Até aí, acho que o Paulo Sampaio deve saber quem que é. Eu não sei o nome. Né? Aí, só tinha 25 alqueiros a fazenda. E ele vinha, comprava sal mineral conosco. E todos os pessoal lá do mercado, o pessoal queria comprar gado dele. Né? O que acontecia? Né? Ele, né? O pasto dele, porque assim, uma cabeça de gado é mais ou menos calculado por uma hectare por ano. Né? É um cálculo mais ou menos que a gente tem. E ele só tinha 25 hectares. 25 hectares, se nós formos calcular, é só 25 gado. Ele tinha de 40, 50, até 60, até 100 gado ele tinha. E todo mundo que ia lá não via pasto. E o pessoal que comprava o gado dele era né, robusto, não era magro, porque não tinha pasto, não era isso. Né? Ele dava mineral, tinha água, tinha tudo. E o que acontecia? O gado dele era o melhor, todo mundo queria comprar, não tinha perda. E aí o pessoal que abatia gado, normalmente vai, né, fala que vai pegar de manhã, mas eles vão pegar 3 horas da tarde. Porque o animal já defecou, já soltou tudo e fica... Não tinha perda no gado dele. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Deus não fazia, né? Se nós formos olhar Jacó foi abençoado. Quando ele foi na casa do sogro, mesmo querendo passar a perna dele, não conseguiram passar. Deus continua abençoando, porque Deus era com ele. Deus era com José, Deus era com Jacó, Deus era com Abraão. Deus, então, é o Deus Emanuel. Se você aceitou Jesus, Deus Emanuel está junto com você. Ele continua. Mas nós precisamos entender os princípios para cumprir. Quando nós entendemos essa primícia, a primícia é o melhor fruto, é o melhor gado, melhor cria. Tira o teu melhor e ofereça para Deus, você vê o que vai acontecer. Né? Do seu salário, tira o primeiro dia, tira a primeira, o fruto e leva, ofereça daquele dia que você tirou, né? Primeiro dia do mês, vai lá e oferece para o sacerdote e peça para ele impor a mão para você ver se é aquele. Vou falar de outra situação também que acontecia, pessoas que eram fiel lá em Tumiaçu. Né? Como nós morávamos na Jamique, tinha o Cuxiú. Tá? Eu tinha comprado fazenda e aí, na época também, aí o que acontecia? Aí a gente chegou na época de seca, a chuva, né, passava pelo quilômetro 14 e caía lá para o Cuxiú. Sabe onde caía? A chuva. Para quem era fiel. Tinha crente lá no fundo. Tinha uma fazenda, tinha tudo. E aí o que? Água irrigava. Porque Deus, Ele procura os fiéis na terra, Ele procura o obediente na terra para fazer prosperar. Tá certo que Ele faz cair tudo, mas tem hora que Deus coloca a sua mão e leva a nuvem.
Eu via isso literalmente. Por quê? Porque eu estava afastado do caminho do Senhor, eu sabia disso. Foi pergunta que eu fiz para Deus e Deus deu a resposta. Você quer ser abençoado? Quer que a sua terra seja regada? Quer que, né, tudo faça prosperar? Dê a sua primícia para você ver. Né? O pastor não precisa do teu dinheiro. Né? Eu falo isso porque eu trabalho, gente. Eu não preciso do seu dinheiro. Mas eu preciso ensinar os princípios. Você quer ser abençoado? Então faça, para você ver. Seja obediente à palavra de Deus para você ver o que Deus vai fazer, né, com você, com a sua vida e com a sua família. Tu vai ver o que Deus vai fazer, né? Se você for fiel no pouco, sobre muito Deus vai colocar, no nome de Jesus. Então, né, a passagem acima, né, nós vimos no Sermão da Montanha, Jesus diz que a multidão que não podia servir ao dinheiro, não podia servir ao dinheiro e a Deus, mas que pusesse Deus em primeiro lugar. Ele supriria todas as suas necessidades. Se Deus não está em primeiro lugar, ou suprindo suas necessidades, talvez você não esteja colocando em primeiro lugar. A Bíblia menciona 3 modos específicos de não colocar Deus em primeiro lugar. Então vamos lá aprender 3 modos. Tá? Então vamos lá, 3 modos. Glória a Deus. Né? E que são impedimento da prosperidade financeira. Né? Eu não quero só ministrar, falar só prosperidade financeira, porque muitas vezes as pessoas, né, pensam que a gente precisa de dinheiro. Não. Eu quero falar para vocês, para que a tua vida, porque a minha vida mudou. Então eu estou falando isso, né? Não é porque hoje eu sou pastor, estou falando, porque eu passei e eu entendi. Né? No começo é difícil para a pessoa dizimar e ofertar. Né? Eu sei que é difícil, mas em obediência à palavra, eu aprendi com a palavra de Deus. Não foi o que homem, né, ofertando para homem, nunca foi por emoção, eu fui por obediência. Hoje eu faço de coração, né? Assim como acho que Abraão fez também, deu seu primeiro dízimo, ele é o pai da nossa fé, né? Então, por isso que nós precisamos entender. Se não fores eliminada essas faltas, pode anular o princípio, né, que eu partilhei com você no capítulo 7. E creia que esse princípio multiplicarão o seu dinheiro e devidamente praticado. E se nenhum desses impedimentos tiveres permissão de interferir. O primeiro, né, eu falei 3. O primeiro desse impedimento à prosperidade é o seguinte: guardai-vos de se exerceria a vossa justiça diante dos homens. Guardai-vos da exerceria da vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, né, para que serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E tu, porém, ao dares a esmola, ignore a sua esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 1 e ao 4 diz isso. Então, quando você der para alguém, você ajudar, não precisa ficar, né, tocando a trombeta. Tá? Alguém vai estar olhando, alguém vai entender. Mas hoje eu estou aqui não para tocar a trombeta, eu estou aqui para lhe ensinar os princípios para você cumprir. Né? Então, né, se você dá com a mão direita, a esquerda não pode ficar gloriando. Tá? Tem gente que dá e aí fala, não, que igual aqueles, né, Jesus estava sentado lá na coleteria lá, tinha né, os pessoal que tinha com abastança, os abastardos, chegava lá e mostrava, colocava lá as primícias, colocava tal, e achando que era o tal. E aí Jesus estava lá sentado. Aí veio a viúva, ela tinha só um pouquinho, mas era a sua fidelidade, era tudo dela.
Igual Jesus chegou, né, o homem rico chegou lá e falou para Jesus, né, olha, dizendo que ele cumpria, né, os 10 mandamentos, tal, e fazer isso. O que ele precisaria para entrar no reino de Deus, para entrar no céu? Jesus virou pro homem rico e disse, olha, vende tudo e distribui tudo aos pobres. Aí ele saiu triste de lá, porque o amor dele estava no dinheiro, a prática dele estava no dinheiro. E isso é a raiz de tudo mal, mesmo que às vezes a pessoa está na igreja. Por que muitas vezes a pessoa perde tudo? Por causa da usúria, por causa da, né, entra pelo caminho errado, quebra princípios. Se você não quebra princípio, pode ter certeza que Deus vai te abençoar, continuar te abençoando. Pode até roubar. Mas Deus não vai deixar faltar. Deus vai fazer continuar multiplicando. Porque aquelas pessoas que roubaram vão se converter. Porque aquelas pessoas um dia eles vão entender. Por que, né, de uma fonte d'água que se jorra de Deus, pode até usufruir, pode fazer o que for. Igual, por exemplo, na briga, né, Isaac, ele nunca brigou por causa do poço que o pai dele cavou. Ele nunca brigou. Quando as pessoas contendiam, ele falou, então toma o poço, eu te dou. Deixava lá pro pessoal que contendia com ele. Ele pegava e ia embora. Chegava lá, noutra cidade, ele abria lá o poço, ele limpava, a água vinha. Sabe o que acontece com as pessoas que têm a bênção de Deus, né, que vive as promessas? A água pega, vai andando junto com Isaac, seca aquele poço de contenda, porque a bênção está dentro de você, tá? O rio de água viva está dentro de você, que fluirão. Você vai andando, a água foi andando com Isaac, quando limpou, jorrou de novo. A fonte de Deus está em você. Você tem que receber, você tem que, né, entender para que você possa mudar. Então, né, é nisso que eu creio, é nisso que eu sempre... Né, outro motivo, né, oramos quando jejuamos, quando contribuímos. A Bíblia diz que devemos ser puros em nossas motivações. Se fizermos com propósito, sermos vistos pelos outros, então essa é a única recompensa. Se contudo nós fizermos por obediência a Deus, então Deus nos recompensará. Se você tem dado dízimo e oferta e não tem sido abençoado, talvez, né, este seja o motivo, né, de você querer estar mostrando, dizendo que é fiel, né, mostrando que querendo se mostrar. Não, seja simples, leve diante do altar com humildade e não faça igual como os ricos, achando que é o bam. Não. Continue sendo servos, continue sendo, né, simples. Né? E aí, outro motivo, porque Deus às vezes não abençoa as pessoas porque estão envolvidas em preguiças, em bebedices, glutonaria ou desonestidade. A Bíblia diz, porque o que beberão e o comilão cai em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios 23, 21 diz isso. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços, em repouso assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 24, 33, 34 diz isso. E Provérbios 20, 17 e 21 diz assim, suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois da sua boca se encherá de pedrinha de areia. A posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Meu Deus. Certos pecados, de acordo com a Bíblia, levam junto a penalidade da pobreza, exatamente como Deus nos dá mais do que lhe damos em dízimo e oferta quando fazemos o bem. Deus nos tira mais do que ganhamos através de nossos pecados. As pessoas que praticam o mal
né, diz a Bíblia, semeia o vento e cegarão o tormento. Oséia 8,7 diz isso. A razão de consideravelmente, né, mais comum, entretanto, porque as pessoas às vezes não prosperam quando dão os seus dízimos e oferta, e a mesma porque as pessoas, né, recebem muitas outras bênçãos de Deus, né? Não creem que Deus fará o que diz que fará. E aí se torna tão importante, né, o que você diz. Dizer que Deus fará e que prometeu opera alguma coisa em seu espírito. Diga em voz alta: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. E disse que se pusesse à prova, e pus, estou aguardando receber de muitas vezes mais do que eu dei. Se você falar em prosperidade, tu tendo feito a sua parte de acordo com os princípios divinos da contribuição, então a prosperidade é o que você receberá. Porque a palavra de Deus abençoa algumas pessoas e não abençoa outras. A Bíblia diz que quando as pessoas ouvem a palavra de Deus e não creem nela, e a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter se acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Hebreus 4,2. Muitas vezes eu também tenho sido culpado de não misturar a palavra de Deus com fé. Então, eu e você, se nós não misturarmos a palavra de Deus com fé e obediência à palavra de Deus, cumprir os princípios, nós não vamos ser abençoados, né? Porque a palavra de Deus abençoa, né, algumas pessoas, né? Antes ao aproximar, né, pregando, né, data da partida, eu disse, né, a minha esposa: querida, a nossa campanha, né, já está marcada daqui menos de um mês e ainda não temos dinheiro nenhum, dólar, para que essa viagem. Jesus disse que nós, né, que nos assentássemos e fizermos a conta antes de construir uma casa. Talvez seja melhor não irmos, já que temos tão pouco tempo para levantar o dinheiro necessário para as despesas. Meu Deus, quantas vezes já aconteceu e Deus, né, ter abençoado tremendamente, gente, né? E a minha esposa, entretanto, sempre possui uma fé inabalável e uma confiança que Deus fará coisas, né, incríveis se tivermos uma atitude positiva de fé. E ela respondeu da seguinte maneira ao meu pensamento negativo: bem, né, você sabe que foi Deus que colocou esse campo missionário em nossos corações. Não podemos cancelar esta viagem porque não nos encarregamos ao mesmo desta tarefa. O chamado é do Senhor e Ele proverá, né? E aí comecei a recitar Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E a partir desse momento, enquanto me dirigia ao carro a um lugar para o outro, diversas vezes, diariamente, corajosamente, declarei esta palavra, repetindo muitas vezes: meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. E essas palavras libertaram o meu espírito e fortaleceram minha fé, mudaram a minha atitude a repetir essa passagem para mim mesmo, e crer e falar com Deus foi o que operou o milagre e que eu precisava. Em 2 campanhas anteriores, tivemos que abreviar a nossa viagem por falta de dinheiro suficiente para continuar. E nesta viagem, entretanto, cumprimos todos o programa, porque Deus supriu todas as nossas necessidades. Qual foi a diferença dessa vez? Creio que o firmamento, que foi o fato de apegarmos tenazmente à palavra de Deus, e Deus ouvindo as nossas palavras e sentiu como eram de esperar, obrigado a cumpri-lo. A minha esposa é uma fonte constante de inspiração para mim, e nesta questão Deus supre todas as nossas necessidades. Eu quero te dizer que você precisa, né, guardar a palavra no teu coração, mas obedecer também. Não seja só ouvinte, mas cumpridor da palavra de Deus.
Então, financeiramente também, Deus vai fazer prosperar, mas você tem que fazer. Você tem que, né, ir terminando. Né? Havia um filho de um boxeador, ele foi na igreja, né, né, e o pastor pregando, falando sobre dízimo, oferta e tal. E aí falando que era melhor dar do que receber. Aí o menino gritou, é verdade, é melhor dar do que receber. Né? E aí o menino pegou e colocou a oferta e foi lá, foi o primeiro e tal. E aí o pastor, né, e muita gente com dificuldade. Aí o pastor ficou assim, sabe, né, entusiasmado, perguntando pro menino. Foi perguntar, né, o que o menino com tanta fé e falando e tal. Ele falou assim, meu pai sempre ensinou, meu pai é boxeador. Ele disse que é melhor dar do que receber. Né? Então dei um gancho, um soco no diabo, porque é melhor dar do que receber do diabo. Então dei em Satanás e que Deus vai devolver, né, recalcado, sacudido, transbordante. Obrigado por você estar aí, né? Adicione lá, se inscreva lá no YouTube, como eu falei, assista do começo. Um beijo no coração a todos vocês, né? Até a próxima live, né? Eu vou estar colocando isso, né, daqui a pouco no YouTube lá, na página. E até a próxima live. Um beijo no coração.